Eu sou Marli Monteiro de Carvalho, professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu vou falar para vocês hoje de gestão de portfólio. Como um tema bastante complexo, a gente dividiu em duas aulas, parte 1, parte 2. Aí vocês estão vendo algumas referências que a gente usou, depois tem a lista detalhada e o link para alguns artigos que são disponíveis para download free. A gente vai falar da definição da gestão de portfólio, depois a gente vai pensar alguns modelos de gestão de portfólio da literatura de inovação e de desenvolvimento de produto, e também tem uma literatura de gestão de portfólio que é relativa a projetos independentes do contexto de inovação, né? Então, projetos de capitais, projetos de manutenção, outros tipos de projetos que são modelos mais abrangentes. Então, a gente também vai falar desses modelos, depois eu vou falar bem rapidamente de ferramentas e técnicas. Em termos de definição, eu acho que uma coisa importante em gestão de portfólio é que é o processo de tomar decisão e um processo de tomar decisão estratégico. Quais são os principais projetos que eu devo aportar recurso? Quais são os critérios que eu uso para selecionar esse projeto? E pior do que isso, tem toda essa política que a gente vai tentar organizar através de processos, através de critérios, mas isso é sempre um processo também que envolve o que a gente chama da política das organizações, as relações de poder, e isso não pode ser ignorado, porque senão a gente teria uma maquininha que era um CEO, que a gente programava as entradas e saídas e ele tomava decisões, assim como o portfólio. O portfólio tem que ser acordado por um grupo de decisores. Então, a gente nunca pode perder de vista essa dimensão mais estratégica do portfólio. E, além disso, a gente tem que ter sempre em mente que portfólio é algo que está em regime. Por quê? Porque ele tem um momento de decisão e de priorização e seleção de carteira, e depois ele tem um momento de gestão. E durante esse período, eu vou ter novas oportunidades aparecendo, projetos que não estão dando certo sendo abortados. Então, a gente tem que ver gestão de projeto como um processo de tomar decisão e que ele tem um regime, uma dinâmica que envolve incerteza, envolve vários aspectos relacionados a essa dinâmica, tanto com as incertezas de mercado, como as incertezas tecnológicas, como a própria incerteza das estimativas que eu usei para trabalhar aquele processo de tomar decisão. Então, importante, é político, é decisão, envolve poder, envolve recurso, tem gente que vai ser priorizado, tem gente que vai ser despriorizado, então é um processo que envolve negociação, é um processo que é em regime, por quê? Porque eu tenho sempre fluxo de novas oportunidades e os projetos em curso vão ter sua dinâmica, seu sucesso, seu fracasso. Então, olhar isso em regime e com uma perspectiva dinâmica. Esse esquema que vocês estão vendo, basicamente alinha a gestão de portfólio com a dimensão estratégica. Quando eu trabalho a gestão de portfólio, eu trabalho esse processo estratégico dentro da organização. É da estratégia, do tecido da estratégia, que eu vou receber quais são os critérios que eu vou usar, né? Quais são as prioridades da minha organização para trabalhar essa carteira de projeto. Então, como é que eu vou selecionar os projetos? Quais são os critérios mais relevantes? Quais são aqueles que são fundamentais para viabilizar a estratégia da minha organização? Além dos critérios, vem da estratégia o recurso que eu tenho disponível para aquela carteira, né, para aquele portfólio. Como é que eu trabalho? Como é que eu vou alocar esse recurso? Eu preciso saber quanto eu tenho para o meu horizonte de planejamento. Além disso, eu preciso saber quem são os tomadores de decisão, quem são os stakeholders que vão participar desse processo de decisão. Se eu deixar pessoas chaves fora, provavelmente eu vou ter problemas para negociar essa carteira, esse portfólio que eu estou trabalhando. Então, eu preciso selecionar as pessoas certas para fazer parte desse processo decisório, que são os stakeholders. E preciso definir bem qual é o processo. Como é que eu vou trabalhar as propostas individuais, como é que eu vou trabalhar o conjunto e priorizar, como é que eu vou alocar recurso, que ferramentas eu vou usar. Então, esse processo e ferramentas também tem que ser claramente definido, porque apesar de ter uma dimensão política, é nesse procedimento, nesse método que eu tenho uma transparência para a organização de como é que os projetos são selecionados, como é que eu aloco o recurso nesses projetos. Então, como eu conversei com vocês, a gestão de portfólio, ela é uma camada intermediária que faz conversar a estratégia num ponto alto
passando para a gestão de portfólio critérios e recursos, e eu também preciso conversar na gestão de portfólio, a gente vai ver mais detalhado um pouco para frente, com a camada de projetos, porque é de lá, dos gates de avaliação desses projetos, dos portões de avaliação, que vocês já devem ter visto em outras aulas, é que eu recebo como é que estão os meus projetos em curso na minha carteira, no meu portfólio. E a partir daí que eu resolvo se eu priorizo, se eu aborto, como é que eu trabalho esses projetos que estão em andamento, que é a dimensão gestão de projetos. Então, eu preciso, na gestão de portfólio, um fluxo muito bom de informação e de base de conhecimento para que eu possa, de fato, fazer uma boa gestão de portfólio. Bom, agora a gente vai falar de alguns modelos de gestão de portfólio típicos da área de desenvolvimento de produtos. Esse primeiro que vocês estão vendo é o que a gente chama de modelo do Fuse Front-End, ou ainda no momento em que eu não tenho um projeto de produto ou um projeto mais tangível, eu ainda estou trabalhando no nível de oportunidades e conceitos. Por isso que a gente chama de Fuse Front-End. Fuse, numa tradução literal, seria difuso, né? Um processo, a parte mais nebulosa. Por quê? Porque eu estou trabalhando com informação ainda muito incerta, que vem do mercado, que vem da tecnologia, e estou triando isso a partir de um conjunto de filtros para que isso vire conceitos dentro da organização. Então, a gente chama isso de Fuse Front-End, e a saída desse processo é o conceito. Ainda não é um projeto de produto, é um conceito. E isso ainda pode ir para a área de desenvolvimento, como vocês viram em outras disciplinas, mas também pode realimentar com mais demanda de informação. E é claro que eu posso optar por um projeto ser abortado ou por ele ficar em stand-by até um momento mais apropriado de mercado ou de desenvolvimento da tecnologia, dado o meu contexto organizacional. Esse outro modelo, com certeza vocês já ouviram falar, que é o modelo do funil de desenvolvimento ou pipeline, que os principais autores são o Clark e o Wright. Eles têm várias publicações, eu pensei duas aí. No primeiro, vocês veem que o processo vai desde essa fase mais difusa que a gente viu no outro modelo do Fuse Front-End, que é o que a gente chama ainda de planejamento da inovação, até na ponta, e por isso essa questão de afunilar, porque através dos vários portões de decisão, eu vou afunilando as opções, eu vou tirando algumas que não estão apropriadas e deixando aquelas mais alinhadas até chegar no nível na ponta do desenvolvimento de produto. Então, esse funil de desenvolvimento vai desde aquelas oportunidades de mercado e tecnológica e vai triando até eu chegar no nível de desenvolvimento de produto. Bom, eu trouxe aqui para vocês o modelo do Stage-Gate, que embora ele seja mais dentro da área de desenvolvimento de produto, lembrando que o Stage-Gate é o modelo dos mais difundidos na área de desenvolvimento de produto e foi proposto pelo pesquisador Robert Cooper. E ele basicamente trabalha a evolução do projeto-produto gate a gate. Então, nessa evolução, eu recebo sempre informação que vai para a camada de portfólio. Se eu aborto um projeto num determinado gate, esse recurso fica disponível de novo para o portfólio. Então, se vocês lembrarem daquela pirâmide, isso volta para a camada de gestão de portfólio como uma informação muito relevante para o próximo processo de tomar decisão. Esse aqui é um outro artigo do mesmo pesquisador, do Cooper, alinhando, então, a sua esquerda no slide, você tem todo o processo de gestão de portfólio, que é a tradução da estratégia em critérios, alocação de recurso e ajustes. Depois a gente vai ver esses processos de forma mais detalhada. E à sua direita, os processos de desenvolvimento de produto dos gates. Se eu não tenho essa conversa entre os dois, eu posso estar deixando uma oportunidade se perder à sua esquerda. Por quê? Porque o recurso está alocado num projeto que não está andando bem. E se eu pegar essa informação no gate, eu sei disso, eu posso abortar esse projeto e devolver o dinheiro para aproveitar uma nova oportunidade. Então, essa conversa, esse fluxo de informação representado por essas duas setas são muito importantes dentro dessa lógica de gestão de portfólio.
Bom, nós estamos concluindo a primeira parte da aula de gestão de portfólio. Hoje a gente percorreu as definições de portfólio e gestão de portfólio. Depois a gente passou por alguns modelos selecionados de gestão de portfólio com foco mais em desenvolvimento de produto e inovação. A gente viu o modelo do Fuzzy Front-End, do Rosenau, a gente viu o modelo do Pipeline de Desenvolvimento, ou Funil de Desenvolvimento, do Wright Clark, e a gente falou um pouquinho do modelo do Stage Gate, que embora não seja um modelo de gestão de portfólio, os gates alimentam a gestão de portfólio e fazem uma relação importante, como a gente viu nos slides dessa aula. Bom, a gente se vê na próxima parte da aula sobre gestão de portfólio e até mais. Até logo!